abençoe. Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 10. Iremos ler a partir do verso 17. Se todos puderem ficar de pé, amém? Para lermos juntos a palavra do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo a partir do verso 17. Uma passagem bastante conhecida, mas eu tenho certeza que o Senhor tem muitas coisas para falar conosco hoje. Amém. Marcos 10, a partir do verso 17, diz assim: E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. E ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Até aí, por enquanto, amém? Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Senhor, os nossos corações diante da Tua presença, amado Pai. Que o Senhor possa falar com as nossas vidas nessa noite, que cada um aqui possa ser usado, Senhor, e que a gente possa ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor, o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, ao coração de cada um. Ó Senhor, que Tu possas usar a minha vida, que eu não fale nada de mim mesmo, Senhor, mas que eu possa falar daquilo que Tu tens ministrado no meu coração, e que isso tem sido bênção, tem sido edificante para a minha vida, que a Tua igreja também possa receber essas palavras, em nome de Jesus, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Podemos assentar, amém? Ao ler essa passagem aqui, às vezes a gente vê um exemplo, né, de uma pessoa aqui que era rica e que é muito conhecida, né, que ele chegou ali em Jesus e perguntou, né, o que ele poderia fazer para ser salvo, né? E às vezes quando a gente lê num contexto aqui, né, e trazendo um pouco para a nossa realidade, a gente pensa que esse homem era uma pessoa talvez rara ali, né? Porque hoje em dia é meio raro você encontrar uma pessoa que seja muito rica, né? Que tenha muito dinheiro. Talvez aqui na igreja a gente não tem muitas pessoas, né? Ali o São Marcelo ali, né? Que mora no Palácio, no Castelo, na Conesc. Brincadeira, viu, irmãos? Depois o povo vai acreditar, olha aí. Mas e às vezes as pessoas até tentam colocar esses versos aqui no contexto, dizendo: aí, tá vendo que Jesus falava que é difícil o rico entrar no céu, é por isso que eu quero ser pobre mesmo, né? Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou rico, porque senão ia ser só a perdição, né? Misericórdia, né, professor Rueda, né, irmão? Mas assim, aqui nesse contexto aqui, né, se a gente for analisar a história, como era a situação da época ali em que esse homem vivia, os judeus ali, provavelmente esse homem aqui era um judeu, porque ele fala que ele seguia as leis, né, judaicas, ele seguia os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, né, e todas as demais coisas aqui que a gente já leu na Bíblia. E naquela época, os judeus, eles não tinham essa concepção de céu e inferno que nós temos nos dias de hoje. Eles não entendiam esse negócio de vida eterna. O que é isso, vida eterna? Porque para eles, Jeová era o Deus da vida.
Então eles tinham que viver a vida aqui na terra de forma muito intensa, porque para eles Deus era o Deus da vida e eles serviam o Deus da vida, e a vida que eles tinham que levar tinha que ser uma vida de muita adoração, de muita dedicação a Deus, e também tinha que ser uma vida muito rica, muito farta, muito próspera, porque eles acreditavam que aquilo que o homem fazia, ele recebia recompensas, e tudo aqui na terra, né? Ele não tinha essa consciência de que a vida, ela poderia continuar depois da morte, né? Para eles ali morreu, acabou, né? Tem até alguns versículos no Antigo Testamento que às vezes ele citava que meio que foi traduzido como inferno, mas era Sheol, e outras palavras que eles diziam que as pessoas más, a alma dela, o espírito dela ia ficar preso num abismo, num profundo abismo, algumas coisas assim, né? Porque eles não tinham essa concepção de que a vida poderia continuar após a morte, né? Eles acreditavam que somente as pessoas más que ficavam sendo atormentadas depois que morriam, né? E embora ainda tenha algumas pessoas no Antigo Testamento que fala que Deus o tomou para si, mas para eles isso era uma exceção à regra, né? Era algo à parte. Para eles eles não imaginavam esse lance que Jesus falava de ir morar com Deus, eu vou lá no céu preparar uma morada. Para eles tudo isso era muito louco, era muito diferente, né? E aqui, né, nesse contexto, aquele rapaz, aquele homem começou a ouvir falar de Jesus, começou a falar de vida eterna, e ele começou a ficar curioso, porque ele queria saber mais como era isso, porque na tradição judaica ali, para eles, morreu, acabou, não acontecia mais nada depois da morte, né? E Jesus ali, ele começou a falar a respeito de uma nova vida, de uma vida após a morte, né? E hoje nós, né, que somos cristãos, que somos salvos, nós entendemos, né, até nossa, e Ronaldo, isso. O Ronaldo ministrou aqui, né, que o Senhor é o Senhor da ressurreição, né, porque Jesus Cristo, quando ele veio e ele morreu na cruz, né, ele foi morto, né, e ali os judeus pensou que ali tudo tinha acabado, porque Jesus tinha morrido, e eles acreditavam que as coisas acabavam quando a pessoa morria, né, e Jesus ao terceiro dia ressuscitou para provar que ele venceu a morte, né? E assim ele se tornou o Senhor também da ressurreição, e era dessa vida eterna que Jesus estava oferecendo para eles ali naquela época, né? Uma vida após a morte, uma vida junto com Deus, que é a vida que nós também desejamos, amém? Amém, glória a Deus. Vocês desejam, amém? Amém! Amém! Ufa, pensei que era só eu. Mas amém. E esse jovem aqui, né, não é jovem, né, já é um homem, né, que fala muito mocidade, eu fico pensando que ele era um cara jovem, mas enfim, né, sei lá quantos anos ele tinha, a Bíblia não fala. Oi? Até 80 anos é jovem, tá valendo. E ele ali, quando começou a me falar sobre vida eterna, né, ele foi perguntar para Jesus, né, e aí Jesus, o que eu faço para obter a vida eterna? Aí Jesus falou assim, faça, né, os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, né, e tudo mais. E aí ele fala, isso aí eu já tenho feito. Aí Jesus, ele se ligou que tinha alguma coisa naquele homem, né, por ele ser muito rico, muito próspero. Aí Jesus falou assim, mas ainda te falta uma coisa. E aí ele, então, que coisa será essa, né? E aí Jesus falou, vende tudo que tens, dá aos pobres, que você vai ter um tesouro no céu, e depois você vem e siga-me. E aí a palavra de Deus, né, até algumas traduções falam que ele ficou emburrado, ele fechou a cara, ficou triste, virou as costas e foi embora. Se a gente for trazer isso mais ou menos para os dias de hoje, seria como se aquele homem, ele fosse... Aqui a palavra do Senhor fala que os discípulos, ao verem isso e ao verem a resposta ali de Jesus, eles ficaram temerosos, ficaram assustados, eles não entenderam o que Jesus tinha feito, porque aquele homem, para eles, era um exemplo, porque aquele homem, ele respeitava as leis, aquele homem, ele honrava as coisas que ele tinha aprendido, era uma pessoa rica, era uma pessoa próspera, então eles tinham aquele homem como se fosse uma visão de que é uma pessoa correta, de que fosse uma pessoa digna. Aquele homem não era um pobre qualquer, um esfarrapado, um cara drogado que estava lá na sarjeta e que Jesus estava oferecendo uma cura para ele, ele não quis. Não, aquele homem, para os judeus ali da época, até mesmo os discípulos, era uma pessoa
digna, era uma pessoa honrada, né? E muitas vezes, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, tenta imaginar, mas não vamos colocar uma pessoa rica porque hoje, como eu falei, né, o dinheiro está um pouco difícil para todo mundo, né? Mas vamos colocar como se fosse uma pessoa que fosse um exemplo para você, uma pessoa que fosse uma pessoa íntegra, justa, reta, aquele filhinho da mamãe, né, o filho que a mãe pediu a Deus, né, o pai pediu a Deus, enfim, que fosse uma pessoa digna, correta, falar, aquele rapaz ali merece ir para o céu. E aí de repente ele está imaginando, vamos imaginando a situação, ele está ali, né, e Jesus chega e fala assim, não, você não pode ainda ir morar no céu, né? Aí você fala, mas como não, Jesus? Olha, essa pessoa, ela é digna, ela é decente, trabalhadora, honesta, está lá todo dia pontualmente no serviço, faz tudo direitinho, nunca faltou nada, sempre está na igreja, sempre está presente, sempre está tocando, sempre está tocando no louvor, sempre está lá na igreja, está ajudando. Imagina, Jesus, essa pessoa merece ir para o céu. E Jesus fala, olha, para ele ir para o céu, ainda falta uma coisa. Aí o pessoal, o que será que falta nele? Aí falou, ó, sabe o que você está fazendo na igreja? Pare de fazer o que você está fazendo na igreja, pare de tocar, pare talvez com esse seu ministério, pare com isso, pare com aquilo, para um pouquinho, irmão, para um pouquinho. Aí você fala, Jesus, será que doidou, né? Pirou, tá mandando o irmão parar, tá falando pro irmão não vir mais na igreja? Ele falou, para tudo e me segue. Aí Jesus começou a falar comigo, para tudo. Para tudo. Eu fiquei, para tudo, Jesus. Que isso, Jesus? Que papo é esse, Jesus? Para tudo. Para. Aí eu falei assim, mas Senhor, a gente tem que fazer as coisas, tem compromisso, né? Tem que estar lá todo sábado, tem que ter salvação, tem que ter evangelismo, e tem que ter a palavra, e tem que ter o culto, e tem que ter o louvor. E Jesus começou a falar assim, pare de fazer tudo religiosamente. Amém. 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 Glória a Deus! Aleluia! Pare de fazer tudo religiosamente. Segue-me. E ali, talvez ali muitas pessoas ficaram sem entender porque Jesus tinha feito aquilo com aquele homem. Aquele homem, Jesus teve que fazer isso na vida dele, porque a confiança dele não estava em Deus. A confiança dele não estava em agradar a Deus. A confiança dele estava nas suas riquezas. Como diz aqui, ó, o versículo 24, Marcos 10, 24, diz assim, os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Talvez você não tenha riqueza, mas a palavra do Senhor diz que fala onde ali está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Talvez o seu coração está no estilo, talvez o seu coração está no visual, talvez o seu coração está numa banda que você gosta muito, que você não abre mão de jeito algum. Às vezes está no computador, né? Não posso tirar o meu corpo fora. Às vezes está na novela, né? Não pode perder a novela, né? Que se perder a novela, misericórdia. No Facebook, né? Não sai do Facebook, irmão. Às vezes o culto está começando, o irmão tá lá, peraí, só um pouquinho. O MSN também já quase ninguém está mais usando. Entra no MSN tudo offline, enfim. Mas, aonde está a nossa confiança? Será que a nossa confiança está no que nós fazemos no nosso dia a dia? Será que está no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa igreja? Ou será que nossa confiança está em Deus? Aquele homem, ele confiava muito nas coisas que ele tinha e ele não conseguia confiar em Deus. E Deus ali precisou chacoalhar a vida dele para que ele tentasse entender aquilo, mas a cara dele fechou, ele ficou triste e foi embora. Eu cresci muito ouvindo, né, de que
Eu acredito que muitos aqui também cresceram ouvindo isso, de que se você fizer tal coisa, você vai para o céu. Se você não fizer, você vai para o inferno, né? E às vezes, tipo, não xinga sua irmã, menino. Se você xingar sua irmã, você não vai pro céu. Aí ficava emburrado na Vilma. Vai pedir desculpa pra ela, senão você vai pro inferno. Ela, desculpa. Aí dava um abraço, dava um beijo. Ficava algo do lado, né? Mas enfim. Quantas vezes a gente não já fez isso, né? Ou a gente não ficou assim, eu não vou fazer isso porque senão eu não vou pro céu. Aí eu tenho que fazer aquilo que senão eu vou pro inferno, né? Eu tava até rindo que teve um parente meu lá do norte, lá, que ele morria de medo de comprar parcelado no cartão, porque alguém tinha falado pra ele que se Jesus voltasse e ele tivesse dívida, ele não ia pro céu. Então, ele juntava o dinheirinho dele, comprava tudo à vista, porque ele falava, eu não posso ir pro inferno por causa dessa dívida, né? Eu tenho que ir pro céu, né? E, enfim, mas assim, são situações do cotidiano e que as pessoas, elas ficam amedrontadas e elas não tomam as decisões por medo, né? Não, eu não vou fazer isso porque senão eu não vou para o céu, ou senão porque eu vou para o inferno, e fica naquele dilema. E hoje o Senhor, Ele fala que a salvação é um dom gratuito de Deus, independente da escolha que você fez, independente do que você faz no dia a dia, o que você faz aqui na igreja, nada disso te dará o direito de salvação. Então, meus irmãos, não fique fazendo as coisas pensando nesse meio, eu vou fazer porque eu tenho que ser salvo, eu vou fazer porque senão eu vou para o inferno, porque o que o homem faz, nada disso salva o homem, né? Queria que vocês abrissem lá em Romanos 3:23. Para quem não conhece esse versículo, vocês vão conhecer. Romanos 3:23. A gente pode ler a partir do verso 22 também, é legal. Romanos 3:22 fala assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todo e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Né? A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela fala que todos nós somos pecadores e que nenhum de nós merecemos essa graça de Deus. É exatamente por isso que ela se chama graça, porque é um favor de Deus não merecido. Então, assim, às vezes as pessoas, elas acham que o que elas fazem de bom ou de ruim pode determinar o curso da vida dela e ir para o céu ou para o inferno. Então, às vezes, isso faz com que a pessoa acabe se achando melhor do que as outras, porque fala, não, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu toco, eu vou todo domingo na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não peco, eu sou santo, e não sei o que, e não sei o que. E aquilo vai encher o coração da pessoa, de tal forma que a pessoa começa a criar confiança nas próprias obras dela, como se aquilo fosse fazer passar a carruagem de fogo, né, e vir um redemoinho e levá-la embora para o céu, como se aquilo fosse fazer ela ser a pessoa que vai ser, Deus vai vir e vai tirar ela da terra e vai ser perfeita. Irmão, a palavra de Deus diz que nós somos todos iguais, e se nós somos todos iguais, não há porque nós temos distinções de estilos, não há porque nós temos distinções de som, não há porque nós temos distinções de ricos ou pobres, negros ou brancos, entre pessoas que são adúlteras ou não, entre pessoas que são prostitutas ou não, mendigos ou não, homossexuais ou não. Todos nós estamos fora da graça de Deus. Nenhum de nós não seríamos salvos se não fosse pela graça de Deus. Será que a gente consegue entender isso como igreja? Que nenhuma pessoa, tanto lá fora como aqui dentro, não consegue alcançar por si mesma a salvação, e que todos nós somos iguais perante Deus? Pode entrar o cara bêbado aqui que for, ele é merecedor tanto da graça como você, meu irmão. E isso choca um pouco, né? Porque você fala, não, eu acho que eu mereço mais a graça do que o irmão do lado, né? O Beltrano, o Ciclano, enfim. Só que a palavra de Deus fala que nenhum de nós somos nem mais e nem menos, todos nós somos iguais, né? E aí vem a pergunta dos discípulos, né? Que eu também falei, então Deus, quem pode ser salvo? Né? Voltando lá em Marcos, deixa eu voltar lá em Marcos porque eu acabei virando aqui e fechei. Marcos 10.
Marcos 10, versículo 26. Porque os discípulos também estranharam, né? Isso que Jesus estava falando. E Marcos 10, 26 diz assim: E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? E Jesus, porém, fitando neles o olhar, e disse: Para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Porque nós mesmos, irmãos, é impossível. Nenhum de nós conseguimos ser salvos. Independente se você canta, se você toca, se você não canta, se você não toca, se você vem na igreja há 20 anos, ou se hoje é a primeira vez que você vem na igreja, para nós sermos salvos é impossível. Mas glória a Deus que para Deus nada é impossível. Amém? E então eu comecei a pensar, né? Eu falei, nossa, às vezes a gente se encana com tantas coisas, né? De, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, se eu não fizer, eu não posso ser salvo e tudo mais. Então, aí eu falei, então quer dizer então que minha vida pode ser uma algazarra, eu posso fazer o que quiser, vou sair xingando todo mundo, vou fazer o que eu quiser e não sei o quê. E eu vou ser salvo mesmo assim, Deus? Não. Aí vamos abrir lá em Lucas 23. Eita, Jesus. Lucas 23, versículo 39. Vocês vão entender o que eu quero dizer, hein, irmãos? Calma, não fica assustado. É bom isso. Lucas 23, versículo 39. Diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, né, Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vires no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Às vezes, é muito fácil a gente olhar para uma pessoa que não está nos caminhos de Deus e julgar. Falar, essa pessoa vai para o inferno, está desandada, olha a vida dela, ixi, não quero nem passar perto dessa pessoa, porque essa pessoa, a sociedade exclui, eu também vou excluir, acho que Jesus até já excluiu. Mas a gente vê aqui nesse texto que tinha ali um malfeitor, ele estava na cruz, e ele falou assim: olha, eu sei que eu estou na cruz porque eu fiz isso, mas Jesus, se possível, quando entrares lá no reino, lembre-se de mim. E Jesus falou assim para ele: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, independente do que aquele ladrão fez, Jesus não levou em consideração toda a ficha criminal que ele tinha, mas Jesus levou em consideração aquele momento em que ele teve um arrependimento e que ele se aproximou de Jesus e teve uma intimidade com Jesus. Então, aí você fala: então eu vou fazer tudo o que eu quero, e quando chegar no último momento ali, que nem um ladrão na cruz, eu vou ser salvo. Irmãos, você não sabe qual é o seu último momento. Você não sabe quando é que Deus vai chegar em você e vai te dar a última oportunidade. Então por que esperar por amanhã se você pode aproveitar ela agora? Por que esperar pelos últimos momentos para viver o melhor momento da sua vida, sendo que você pode viver uma vida inteira, o melhor momento estando ao lado de Deus? E eu pensando mais, e Deus começou a colocar no meu coração: olha, a salvação não depende das suas obras, mas isso não tira a sua responsabilidade. Eu falei: amém, Senhor. Aí a gente para pensar: o que é responsabilidade? Às vezes a gente ouve tanto essa palavra, responsabilidade. É até uma palavra grande, né? Eu fico até com medo dessa palavra. Os filhos, né, temem quando o pai: você é um irresponsável. Aí você vê: ai, né? O que será que eu fiz, né? Que eu pisei na bola, todo mundo vai estar brigando agora, enfim, comigo. Mas responsável é o ato de você assumir as consequências do que você faz. Ou você aguentar
sozinho para você as consequências de coisas que você fez, né? Então, se você chega lá num cara fortão lá, né? E, não sei o que, tipo, chama ele para brigar, e o cara vem e te dá um murro. É uma consequência de um ato que você fez, né? E aí você vai ficar com o olho inchado, né? Eu devia ter feito aquilo, não sei o que. Foi um ato irresponsável, porque você não ia aguentar as consequências e mesmo assim você foi lá e tomou a atitude, né? E eu gostaria que vocês abrissem lá a Bíblia no livro de Gálatas 6, vamos ler do verso 1 ao 10, que a palavra de Deus fala a respeito da convivência cristã, né? E fala a respeito de responsabilidade também. Sabe? Porque assim, nos dias de hoje as pessoas querem fazer tudo o que elas querem. Eu quero fazer tudo, eu posso fazer tudo, não sei o que. Mas será que elas estão preparadas para as consequências que virão? Será que você está preparado para as responsabilidades que você vai ter que assumir, para as coisas que você provocou, né? E aqui em Gálatas 6, né, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas que aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas os que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiverdes oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Eu achei muito legal esse texto, porque ele fala de um grupo de duas pessoas, né, dois grupos. Daqueles que semeiam para as coisas da carne e aqueles que semeiam para as coisas do Espírito. E é muito fácil de você perceber a distinção de um para o outro, né? Que fala que aqueles que semeiam no Espírito, quando ele vê que o irmão está errando nas escolhas, ou está fazendo alguma escolha que não vai ser boa para a vida dele, aqui está falando, a palavra de Deus está falando que ele vai lá, chega com um espírito de brandura e tenta corrigir o irmão, falar do irmão, dar uns conselhos, dar uns toques. E também fala que ele não deixa ser tentado para fazer coisas erradas, né? E acredito que já aquele que semeia no espírito da carne faz tudo ao contrário, né? Tipo, ele já chega no irmão, voadora no peito, né? Você vai pro inferno e não sei o que. E já sai contando pra igreja inteira, e faz laranjico, e mexerico, e fuxirico. Enfim, isso são as pessoas que semeiam pra carne. A palavra de Deus diz que os que semeiam pro Espírito, eles vão lá com brandura, trata a vida da pessoa, né? E faz de tudo para que ela não seja um agente ali que vai contaminar a igreja ou vai fazer coisas que ela fique tentada, né, para que a língua, né, comece a sair fora da boca. Aquela língua nervosa. Né, a língua nervosa, enfim. Né, a Bíblia também fala que aquele que semeia no Espírito compartilha a carga um com o outro, ajuda um a carregar a carga do outro, né? Acredito que aqueles que semeiam na carne é egoísta, né? Divide a carne, leva a sua coisa ou leva a minha, né? Acabou. E quantas pessoas a gente não vê assim, né? Você está com problema? O problema é seu. Quantas vezes você não já ouviu essa resposta? No trabalho, então, né? É o que mais se ouve, né? O problema é seu, resolva, né? Isso dá paciência, Senhor, né? E aqui não é minha igreja. Cadê os irmãos para me ajudar, né? Enfim. Né? Aquele que fala que
A Bíblia também fala que aquele que semeia no Espírito, ele não se acha mais importante do que todos. Ele sabe que todos são iguais, né? Achei até engraçado, na linguagem de hoje, o versículo, acho que o versículo 4, ele fala assim, que aquele que faz uma boa obra, e ele sabe que aquela obra, o resultado foi bom, orgulhe-se de si mesmo do que você fez, mas você não precisa ficar comparando com seu irmão, né? E a palavra de Deus ela é clara nisso, porque quantas vezes a gente não vê pessoas que, não, mas eu acho que eu toco melhor do que aquele irmão, fulano canta melhor que ciclano, não, Beltrano faz não sei o que melhor do que o ciclano, não, fulano ministra melhor do que não sei quem. Meu irmão, a palavra de Deus ela é clara. Quem semeia para o Espírito, se alguém faz uma coisa boa, mantenha isso para si mesmo, que aquilo foi bom. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Mas não precisa ficar comparando com o irmão. Que quem compara um com o outro é quem semeia as coisas da carne. A Bíblia também fala que o que você tem plantado é o que você vai colher. Então, não tem como você querer plantar arroz. Acho que o pastor já até falou isso aqui, né? Você planta arroz e... Não, nasceu uma melancia onde eu plantei arroz. Não tem como acontecer isso, irmão. Se você planta coisa boa, vai nascer coisa boa. Se você planta coisa ruim, vai nascer coisa ruim. Então, o que você tem plantado? O que você tem semeado? Será que nós aqui dentro, nós temos semeado no Espírito Santo de Deus? Será que nós temos feito o bem para uns com os outros? Principalmente para os da família da fé, como a Bíblia relata? Ou será que nós temos semeado para as coisas da carne? Ou será que nós temos semeado para intriga, para confusão, para briga, para discórdia, para acusações, para comparações? Às vezes são comparações ridículas, mas você ouve. O que nós temos semeado? O que nós temos feito? Sabe, meu irmão, que independente do que você tem feito, isso não vai te salvar, porque eu já falei, o que te salva é Deus. O que te salva é o seu relacionamento com Jesus Cristo. Mas infelizmente, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. E sabe qual é o Senhor que nós seguimos? Nós seguimos ao Senhor dos vivos, aquele que foi morto e que ressuscitou, e que também é o Senhor da ressurreição. Nós seguimos ao Deus que traz vida nova, vida em abundância. Nós não seguimos ao Senhor da morte, ao Senhor da corrupção, ao Senhor que busca as coisas da carne. Nós adoramos ao Deus que é Espírito e que Ele procura adoradores em Espírito e em verdade. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Porque eu queria que você fechasse os seus olhos, porque o Senhor, Ele levantou a igreja com um único propósito, de que mais de um estivesse reunidos para adorá-lo, de que mais de um estivesse reunidos para adorar esse Deus, que é o Deus da vida, que é o Deus que não disputa o primeiro lugar com ninguém ou com nenhuma coisa, que é a própria palavra que hoje já foi ministrado, que se você colocar coisas na frente de Deus, pode ser pai, mãe, filha, irmão, situações da sua casa, na frente de Deus, de que Ele quer ser o primeiro lugar, assim como Ele falou ali na vida daquele rapaz que era rico, de que as coisas que eram muito ricas para eles tinham que ficar para trás, para que ele pudesse segui-lo. Esse Deus, Ele não quer uma igreja que humilhe as pessoas. Hoje eu fico triste porque eu vejo que a igreja, eu vejo essa nossa igreja aqui como se fosse um refúgio, onde as pessoas pudessem chegar aqui, independente de quem elas fossem, independente do estilo que elas curtissem, independente das escolhas erradas que as pessoas fazem no dia a dia. A gente sabe que as pessoas fazem escolhas erradas. Isso é coisa do ser humano, de dar cabeçada. Mas que quando entrasse essas pessoas neste lugar, que você não tratasse elas mal, sabe? Porque às vezes elas são tratadas tão mal lá fora, elas não precisam ser tratadas mal aqui dentro da casa de Deus, sabe? Essas pessoas, elas não precisam ser humilhadas. As pessoas que já foram resgatadas por Deus aqui e estão se aproximando de Deus, elas não precisam ser humilhadas, elas não precisam ser discriminadas. Às vezes eu sei que às vezes a gente tem um zelo dentro da casa de Deus, que a gente quer que as coisas dentro da casa de Deus sejam tudo perfeito, tudo bonito, e às vezes a gente vê aquele irmão errando, sobe uma coisa que você fala: ai Senhor, me dê espírito de mansidão,
dê espírito de humildade para que eu consiga chegar nessa pessoa e tentar converter os caminhos dela. Mas Deus, Ele quer uma igreja que semeie vida, sabe? Uma igreja que semeie a verdade. Que muitas igrejas hoje, parece que elas estão pregando coisas que eram lá do Antigo Testamento, de que para você ser feliz tem que ter dinheiro, tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter boa aparência, bom visual, tem que estar de terno e gravata, tem que estar bonitão. E aí você olha e fala, ai, eu não sou bonito, eu não tenho dinheiro para uma roupa bonita, meu tênis está furado, isso e aquilo. E às vezes você começa a se sentir discriminado. Saiba que a igreja não foi feita para você ser discriminado, não foi feita para você ser humilhado. Foi feita para você poder vir aqui e junto com outras pessoas adorar ao Deus dos vivos, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E eu tenho certeza que o Senhor está falando muito ao nosso coração, porque às vezes rola um esbarra no outro, um pisa no pé do outro, um fica nervoso com o outro, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer mudar esse nosso comportamento, Ele quer mudar essa nossa atitude, Ele quer nos dar uma nova temperança e um novo coração. E também o Senhor me falou muito de pessoas que estavam às vezes com o coração pesado por talvez se sentir indigno de adorar a Deus, por achar que você não é merecedor ou que você pecou e isso te afastou de Deus e que Deus está muito longe e você não consegue mais estar perto, estar próximo. Olha, você não precisa abrir, mas para você que está se sentindo assim, eu quero ler um verso que já até foi lido hoje, que fica lá em Mateus 11, 28. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você possa ter entrado aqui com muitas coisas na sua cabeça, ou talvez se achando indigno, falar, eu não sou digno, eu estou longe de Deus, eu estou afastado, talvez eu tomei uma decisão errada e não foi boa aquela decisão. O Espírito Santo está ali incomodando no coração de que aquela não foi a decisão correta. Olha, o Senhor ele fala que ainda há tempo, irmão. Talvez ali aquele ladrão na cruz ali, ele teve a última oportunidade dele. Você não precisa, como eu já falei, esperar até você estar ali numa fase final para tomar essa decisão. O Senhor ele fala que ainda há tempo, Ele ainda troca o fardo. Se você está sentindo que aí o seu fardo está sobrecarregado, está pesado, o jugo está pesado, as acusações estão pesadas, o Senhor ele troca de fardo com você. Ele renova a sua ficha. Ah, mas eu já troquei minha ficha. Não importa, o Senhor renova a sua ficha, irmão. Ainda você tem essa oportunidade. Então que a gente possa sair daqui da casa do Senhor sabendo disso, de que primeiro, nós não somos maiores do que ninguém. Todos nós aqui somos iguais. Um pode cair e que o outro esteja preparado para levantar o outro ao cair. E que se você caiu, não se sinta envergonhado, mas que você se coloque diante da presença de Deus e fala: eu preciso me reerguer, eu preciso trocar minhas vestes, eu preciso ser lavado de novo, amém? Então que você coloque a sua mão no coração e vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus. Ó Senhor Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, queremos apresentar, Senhor, individualmente, Senhor, o coração de cada um, Senhor. Ó meu Deus, se há algum sentimento, Senhor, de raiva, de rancor, Senhor, de ódio, de sentimentos ruins, que porventura, Senhor, vieram por sofrimentos, por traumas, Senhor, por discriminação, ou por qualquer coisa desse gênero, Senhor, que Tu possa estar limpando, Senhor, o coração da Tua igreja. Ó meu Deus, que essa igreja não seja conhecida como a igreja do rancor, Senhor, ou a igreja do ódio, ou a igreja da inimizade, mas que ela possa ser conhecida como a igreja do amor, Senhor, a igreja do Teu amor, Senhor, a igreja que serve ao único Deus, ao Deus vivo e que reina e que está sobre as nossas vidas e que nós buscamos dia a dia, amado Pai,
Que essa igreja, Senhor, não é a igreja do jugo pesado ou do castigo, Senhor, mas que é a igreja, Senhor, do Teu perdão, do Teu amor, amado Pai. Ó, Senhor, e também queremos te pedir, Senhor, que aquelas pessoas, Senhor, que estão com o jugo pesado, Senhor, carregando fardos pesados, que estão em dúvida, Senhor, com relação ao que elas fizeram, que elas, Senhor, possam sentir, Senhor, que elas possam liberar perdão, Senhor, diante de Ti, que elas possam se arrepender, Senhor, disso que elas têm feito, e que Tu possa, Senhor, trazer a paz, Senhor, que Tu possa trazer amor, que Tu possa, Senhor, trocar o jugo delas, que, como diz a Tua palavra, que aqueles que se achegam até Você, o Senhor troca o seu fardo, Senhor, por um fardo que é suave, que é leve. Ó, Senhor, nós aceitamos esse fardo, Senhor. Não queremos carregar fardos pesados, Senhor. Nós não queremos carregar, Senhor, fardos de engano, de mentira. Nós queremos carregar o Teu fardo, Senhor. Teu fardo que é suave, que é leve, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Aquele homem, ele não entendeu que ele precisava deixar as coisas da vida dele para ter uma intimidade mais com Deus, porque ele não conseguia abrir mão das garantias dele, das coisas que ele tinha. Mas hoje, eu gostaria de pedir que a igreja baixasse a cabeça, fechasse os olhos, porque é uma coisa muito pessoal, é uma coisa entre você e Deus. Eu queria hoje que você colocasse a sua vida diante de Deus. E talvez você não tenha certeza da vida eterna, talvez você não sabe o que vai acontecer com você quando for morrer, porque as pessoas desse mundo, elas às vezes nem se preocupam com isso. Mas hoje o Senhor Jesus, ele fala, sim, existe uma vida após a morte. Sim, eu quero que você esteja junto comigo. E se você quiser seguir a esse Jesus, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Se você sentir no seu coração que você precisa disso, que você precisa deixar algumas coisas para trás, para que você pudesse seguir esse Jesus, ter mais intimidade com Ele, para que você pudesse conhecer mais e mais, que você pudesse levantar a mão. Nós gostaríamos de orar por você. Tem alguém? Aqui na frente, atrás, todos estão de olhos fechados, ninguém está vendo. Amém? Amém. Acredito que todos já tomaram essa decisão. Se você não tomou, que essas palavras possam ficar gravadas no seu coração, de que Jesus, ele precisa de pessoas, ele quer pessoas que estejam dispostas a não confiar em coisas humanas, mas confiar nas coisas que vêm do céu. E que você nessa noite, você possa colocar o seu coração diante de Deus e saber que, independente do que você fez, independente da semana que você passou, independente das lutas, das escolhas, se elas foram certas ou erradas, Deus está com você. E ele ainda tem essa oportunidade de trocar o fardo e te mostrar o amor dele pela sua vida. Amém? Então, eu queria que vocês fossem na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos, Senhor.